Abandone-se no Senhor. Irmãos, em nosso dia a dia, quando a gente começa a confiar em pessoas, a gente acaba de fato abrindo nosso coração, pedindo-lhe orientação, o conselho. E isso que acontece normalmente, pois quando a gente adquire amizade, pessoas ficam mais próximas, mais íntimas de nós. Por isso a gente precisa nos abandonar no Senhor, pois o Senhor é aquele que nos ouve, nos consola, nos conforta e nos nutre. E por isso, cada vez mais, que nós possamos nos aproximar de Deus através da oração, da leitura contínua da Sagrada Escritura, para que nós possamos nos fortalecer. E nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Os amigos são bons, a família é maravilhosa, mas jamais irá substituir o Senhor. O seu trabalho não substitui o Senhor. O que você tem não substitui o Senhor. A sua inteligência não substitui o Senhor. Tudo, meu irmão, tudo que você tem, tudo que você adquiriu nesse mundo, jamais irá substituir você estar diante de Deus. Pois a nossa prioridade está diante de Deus. Tudo nesse mundo irá passar. Família, amigos, aquilo que você adquiriu, todo o conhecimento que um dia você adquiriu vai ser um dia ultrapassada. Mas quando eu e você buscamos nos abandonar nos braços do Senhor, ali a gente encontra aquilo que precisamos. E a gente precisa, meus irmãos, sempre nos abandonar, pois Deus é esse refrigério que a nossa alma precisa e necessita. Vamos ver o primeiro ensinamento do Padre Pio. Desespero de tudo, mas não daquele que é vida, verdade e caminho. Peço tudo a Ele e me abandono a Ele, porque Ele era e é tudo para mim. Quando a gente entende esse tudo, muitas das vezes a gente tem aquela convicção: agora eu tenho tudo. Na verdade, meus irmãos, aquilo que você adquire, aquilo que você possui, tudo aquilo foi feito para você. Nós precisamos entender. Mas você, nós somos feitos para adorar, para estar diante de Deus. E por isso que nós nos sentimos assim. Pois nós temos um vazio dentro de nós. E esse vazio, você pode ficar tranquilo. Todo mundo sente. E se você não se sente esse vazio, tem algo errado dentro de você. Por isso que você muitas vezes dá vontade de chorar, se sente solitário. Porque muitas vezes você para de se comunicar, de falar com Deus. E aí a gente toma essa solidão. E aí a gente fica pensando: ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém conversa comigo. Não. O culpado não é o outro. E você não pode se sentir culpado por isso também. Mas o que você tem que entender é: dobra o seu joelho, fala com Deus, reza, que Ele vai preencher. Infelizmente, a nossa mente, nós estamos acostumados de achar que a gente precisa ter pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. E é um engano meu, é um engano seu. Tudo é passageiro, tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor não. Sempre irá nos nutrir e nos fortalecer. Que a gente possa ficar preparado para as pecas desse mundo. Mas que a gente possa sempre estar diante de Deus. E quando você está diante de Deus, a gente compreende. A gente passa por aquilo de cabeça erguida. Não que a gente não sente aquela peca. Todos nós sentimos, porque somos seres humanos e sentimos falta do outro. Mas quando você está diante de Deus, reza todo dia, você percebe as coisas acontecendo. Você vê, porque você continua sendo um ser humano, mas você prossegue a sua vida. Você não se afoga em lágrimas, jamais. E é isso que a gente precisa sempre estar. E lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã: o Senhor te ama e ama muito. Vamos ver o segundo ensinamento do Padre Pio. Ai de mim, meu bem, eu seria todo seu para sempre, se soubesse como me curvar à sua atraente lisonja. Mas é conveniente que, finalmente, me curve ao que não gostaria de dobrar.
convém-me curvar a esta triste, mas sempre verdadeira verdade, que é a única que me é oferecida, que talvez você deva sentir minha falta para sempre. Precisamos entender um grande detalhe. Deus sentia falta de nós. Mas a gente precisa procurar Deus. Ele continua olhando para nós, sim. Ele nos ama, sim. Muitas das vezes, você e eu sentimos indignos. É claro que você é. Mas Deus olha para você como um pecador. Com todas as suas falhas, Ele não olha para sua falha para te condenar. Mas Ele olha, vem meu filho, volta pro caminho de santidade. Volta, está diante da minha presença. Deus olha para você assim. Ele não olha para te julgar e condenar. E a gente precisa entender. Quando a gente nos apresenta diante do tribunal da misericórdia de Deus, todos nós saímos lá curados e libertados. Jamais condenados. Você jamais irá sair lá condenado. E Deus, Ele sente falta de você. Porque Deus é amor. E por isso, meu irmão, nós precisamos priorizar. Estar diante de Deus. Quando você faz uma obra de caridade, você ajuda o outro, é claro que você também é curado. É claro que você é transformado. Deus está no próximo. Isso nós temos absoluta certeza. Quando você estende a mão, você sabe que o outro está passando por necessidade, você faz uma obra de caridade simples, mas Deus também agrada daquilo. E Deus fica feliz. Eu tenho certeza disso. Nós temos certeza disso, dessa obra de caridade. Mas precisamos entender uma coisa, meu irmão. Quando você faz essa obra de caridade, agrada, Deus fica. Mas a gente precisa entender uma coisa. Mesmo você fazendo obra de caridade, mesmo você frequentando a Santa Missa, você precisa ser íntimo de Deus. No íntimo, fazer sua oração, a sua prece. Rezar diariamente, constantemente. Nós só iremos ser fortalecidos quando nós rezamos de forma diária e contínua para entregar o nosso coração a Deus. Nos abandonar é esse amor que é misericórdia e amor. Vamos ver o terceiro ensinamento do glorioso Padre Pio. Meu Pai, não grite comigo, estou fora de mim e me deixo levar pelo que vejo e sinto. As tentativas vãs de me apegar ao que me guia, me diz, e a obediência me levam a uma situação de real medo e desânimo, embora eu os rejeite de mim e os sufoque em seu primeiro assalto. Precisamos entender um grande detalhe. Muitas das vezes nós somos como criança. Desobedecemos, fazemos aquilo que queremos, que é conveniente para nós, mas a consequência virá cedo ou tarde. E precisamos, meus irmãos, entender que precisamos estar diante de Deus. Entender que somos dependentes. E mediante aquilo que você está fazendo, a dor vai vir. Não adianta você querer fugir da sua dor. Mas você precisa querer superá-la. E para superar, tem que ser diante da presença de Deus. Quando você coloca o seu problema debaixo do tapete, ou foge o seu problema, você se torna um grande fracassado. E aí que é o grande perigo para nossas vidas. Pois as batalhas virão, mas você precisa seguir firme. O guerreiro, ele vai para a batalha. Talvez ele vai sair de lá machucado, mas ele sai vitorioso. Ele vai preparado com tudo. Espada, armadura, capacete, bota, escudo, mas ele vai com a fé e a coragem. Ele não desiste e não desanima. Ele não baixa a retaguarda. E é isso, meu irmão, minha irmã. Segue além, vá em frente. Não olhe para trás. Não desista. Não desanime. Pegue nas mãos de Deus, do Senhor. E se abandone. A dor que você está passando, o sofrimento, tudo, absolutamente tudo. Eu queria finalizar com uma só palavra. Lembre-se, a sua dor e o seu sofrimento não é maior que o amor de Deus que Ele tem por você. Segue além. Amém? Vamos colocar aí na tela agora
o QR Code da associação, onde você pode fazer a sua doação e ajudar a nossa missão e o nosso apostolado. Também está o nosso WhatsApp, onde você pode mandar para nós suas intenções, onde nós do Careiro da Padre Pio iremos rezar por vocês. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo programa.